Humanos criptoterrestres. O que seriam os humanos criptoterrestres? Olha só essa classificação. Seriam humanos muito avançados do passado que conseguiram se adaptar. Em outras palavras, os sobreviventes da Atlântida, em tempos imemoráveis, que após várias catástrofes diferentes, no próprio Mahabharata, em outras eras tecnológicas, eles simplesmente se refugiaram no interior da Terra. Verdade. Inclusive o próprio Randy Clemer, Emily Smith apontam, e já estiveram, inclusive, na intraterra, demonstram que esta versão é verdadeira. Então, parte da população da intraterra são sobreviventes da Atlântida e de outras eras sofisticadas. Interessante. Como, por exemplo, retratada no tempo das Vimanas, no Mahabharata, no livro de Vedas hindu. Criptoterrestres humanídeos ou terópodes. Seriam não humanos, mas que já teriam vivido na Terra há anos, conseguindo evoluir entre nós. No caso aqui, seriam os reptilianos, outros seres com características não humanas, como, por exemplo, os homens-formiga, né? Os homens-formiga que são retratados pelo JP. JP interagiu com os homens-formiga inúmeras vezes, sem falar do Emily Smith, também interagiu com os mesmos homens-formiga, e o Randy Clemer. Então, temos 3 fontes independentes. Criptoterrestres, extraterrestres ou extratemporais. Interessante essa categoria de seres. Seres que estariam escondidos principalmente na Lua. O próprio JP menciona que teve contato com um ser numa nave em forma de ovo que vivia no interior da Lua. Impressionante. Esses seres aqui, meus amigos, criptoterrestres, terrestres ou extratemporais, seriam seres que poderiam viver também no mundo paralelo. Poderia colocar nesta categoria, nós podemos mencionar aqui, a Tartária, por exemplo, e outros mundos que estão interpostos ao nosso mundo. Interessante, extradimensional, incrível, e que de vez em quando existem resquícios ou alguma coisa desses mundos, porque quando eles ficam tão próximos um dos outros, eles acabam deixando algum indício da sua passagem por ali. Dá para compreender? É como se tivessem 2 mundos, um mundo dentro da Terra, como se fosse um mundo paralelo, de outra dimensão. E esse mundo deixa, de vez em quando eles ficam muito próximos, eles acabam se afunilando entre si, tendo uma interposição, ficando interpostos, e acaba deixando alguns indícios, indícios físicos do seu encontro entre esses 2 mundos. Bem interessante. Criptoterrestres mágicos, conhecidos como anjos da Terra. Aqui, no caso, são as fadas, os elfos, os gnomos. É bom dizer aqui, meus amigos, quem está falando isso não é um livro de canalização, não é um livro espiritualista, é uma universidade científica. Então, nós temos a Universidade de Harvard, agora mais esta universidade aqui também, é bom, deixa eu ver qual que é, aqui das Ilhas Canárias, IAC, na Espanha, astrofísico das Ilhas Canárias, que atesta que isto é uma realidade, já é uma tese científica, é uma teoria científica. Então não está mais nos livros dos contos de fada, agora está sendo considerado como algo real, algo plausível que deve ser estudado, porque existem inúmeras evidências. Isso aqui já é a preparação para a grande revelação, porque a revelação será de fato bombástica. A gente fala muito sobre extraterrestres, mas existe um verdadeiro universo, que são os criptoseres. Existem, meus amigos, no interior da Terra, várias camadas diferentes. Na primeira camada, mais superficial, e o próprio Emily Smith, o Randy Clemer, fala, por exemplo, das dunas do Colorado, que seria a entrada para o mundo dos homens-formiga. Na Flórida também, a Flórida seria a entrada para o reino dos homens-formiga. O deserto de Gobi, por exemplo, na China, também seria uma das entradas para o reino dos homens-formiga. Então, o reino dos homens-formiga fica mais próximo da superfície, que são o reino dos insetoides, que seriam os criptoterrestres humanídeos. Interessante. Com características não humanas, que seria a segunda categoria de seres, essa aqui. Depois disso, abaixo disso, existe uma gama de bolsões. O bolsão
é como se fosse um favo de mel. Então o interior da Terra é dividido como se fossem vários favos de mel. E entre esses favos de mel existem bolsões de lava. E entre os bolsões de lava existem bolsões que são verdadeiras cavernas gigantescas, com a sua própria característica e composição, com o seu próprio ecossistema, com a sua própria gravidade. Então, com características próprias, tendo a sua própria fauna e flora. Então, por exemplo, se eu entrar num bolsão, vai ter plantas que só existem ali, que só nascem ali. Se você for para outro bolsão, você simplesmente pode desencarnar porque você não vai conseguir respirar. Existem bolsões de amônia, de hidrogênio, de outros tipos de composição de ar, de hélio, por exemplo. E existem bolsões que têm um ar, a composição do ar é semelhante à nossa. E a pressão também e a gravidade é semelhante. Existem bolsões onde a gravidade é muito extrema. Existem bolsões onde a gravidade é menor que a nossa. Então você iria saltar, dar grandes saltos, como se estivesse na Lua ou em Marte. Então, cada bolsão é como se fosse um planeta. Dá para vocês entenderem isso? Com as suas próprias características. Própria pressão, própria fauna, flora. Geralmente os bolsões são iluminados através de plantas bioluminescentes, musgos bioluminescentes. E os mais sofisticados, porque tem bolsões pequenos e bolsões gigantes. Nos bolsões gigantes, onde residem civilizações muito avançadas, eles criam o seu próprio sol artificial. Dá para você mensurar assim que existem mais ou menos, estimar, melhor dizendo, que existem mais ou menos 200 a 300 bolsões diferentes. É como se existissem 100 planetas dentro do nosso planeta, com várias civilizações diferentes. Alguns bem rústicos, atrasados. É como se fosse o reino dos dinossauros, onde você vai encontrar animais exóticos e até mesmo animais do tempo pré-histórico. Outros bolsões, você vai encontrar uma civilização avançada, como se fosse um planeta 5.000, 10.000 anos tecnologicamente na nossa frente, com prédios, palácios de cristal, tecnologia de antigravidade e aonde os povos podem viver, a sua perspectiva de vida é de mais de 1.000 anos. Então, meus amigos, é um verdadeiro universo dentro do nosso planeta, sem falar dos seres que vivem nos oceanos, né? Os seres intraoceânicos. Então, é uma gama de seres diferentes. É algo realmente de arrepiar.